estamos de volta e a gente vai agora a Brasília conversar com o Bruno Feitosa, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB e traz para a gente as principais notícias da igreja no Brasil nesta semana. É com você, Bruno. Olá, Vinícius Arouca. Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil, especial CNBB 70 anos, diretamente aqui do Palácio São Joaquim, sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na sala onde no dia 14 de outubro de 1952 nasceu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 7 décadas de história e missão que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil completa neste mês de outubro. Para celebrar esse jubileu, o Boletim Igreja no Brasil preparou uma série de programas especiais que vai contar um pouco da história dessa, que é uma das maiores conferências episcopais do mundo. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, uma das descobertas, digamos assim, foi de ver essa sala muito bem conservada, inclusive com as mesmas cadeiras da fotografia da fundação da CNBB, esse mesmo local. A sala estava um pouquinho deteriorada, mas depois ela foi reformada, foi restaurada e ficou tal e qual se encontrava no passado, claro, com as da renovação e restauração necessárias. E justamente quisemos fazer dessa sala um marco para a nossa conferência episcopal. Aqui tivemos o grande acontecimento do início da fundação da CNBB, no encontro de arcebispos do Brasil, na época, e que Dom Helder Câmara, como auxiliar do Rio de Janeiro, foi alguém que secretariou e tem as atas que aconteceram aqui nessa mesma sala e também nessas mesmas cadeiras. Eu vejo o nascimento da CNBB há 70 anos, outubro desse ano faz 70 anos, como uma consequência de um trabalho da igreja de reconstrução, de retomada. É uma história muito rica, muito fecunda. É uma história que nasce antes do concílio, que se projeta para dentro do concílio e que recebe o Concílio Vaticano II no Brasil. Então, nós temos que encontrar um critério. Primeiro, a relação da CNBB com o concílio. E segundo, a relação da CNBB com o Brasil, que viveu tudo isso aí, uma história muito fecunda e rica e intensa, pós-guerra, regime militar, depois reabertura democrática, e agora esse momento que nós estamos vivendo. Então, fizemos essas duas referências, a relação com o concílio e a relação com a sociedade brasileira. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Obrigado, Bruno. Domingo que vem a gente volta com mais informações diretamente de Brasília. E agora vamos assistir a mais um depoimento especial no quadro de encontro nesse mês de outubro sobre a nossa padroeira, Senhora Aparecida. A mensagem é da Flávia Rodrigues, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ramos. Falar sobre Nossa Senhora para mim é um grande privilégio, pois quando eu deixei Nossa Senhora entrar na minha vida, o maior carinho que eu recebi dela é saber o quanto Nosso Senhor me ama, o quanto Nosso Senhor está comigo e como Nossa Senhora me ensina a entender, compreender e aceitar todos os planos de Deus na minha vida e na vida da minha família. Nossa Senhora é a minha grande inspiração de mãe, de esposa, de filha. É através das suas virtudes que eu, todos os dias, me esforço para ser uma pessoa melhor, uma cristã de verdade. Nossa Senhora
ela nos ensina a amar, compreender e aceitar todos os desígnios de Deus na nossa vida. E agora você acompanha um novo episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, apresentado pelo Padre Marcos Vinícius, uma produção da Web TV Redentor que aborda alguns dos temas mais importantes da Igreja. Hoje, vamos relembrar a vida de São João Paulo II. Olá, queridos amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Esta semana celebramos a memória litúrgica do grande São João Paulo II. Uma tocha de esperança para a Igreja Católica, desde o momento que, no dia, então, 22 de outubro de 1972, inaugurou seu ministério petrino, que desenvolveu-se e, assim, foi para todos nós um grande presente da misericórdia e da providência divina ao longo de 27 anos. Quando nos vem à memória, nós, a nossa geração, alguns mais próximos, outros mais distantes, estiveram à sombra desse lindo e longo, profícuo pontificado de São João Paulo II. E quando nos vem à memória justamente aquela missa de inauguração do seu ministério petrino, quando a Praça de São Pedro, toda em silêncio, escutava a sua homilia, São João Paulo II, depois de um breve sorriso, gritou, exclamou ao povo católico, ao mundo inteiro, que padecia, então, toda a problemática da Guerra Fria, toda a situação tão difícil e ideológica do comunismo, que ele havia visto de perto as nefastas consequências na Polônia, assim disse: não tenhas medo, abri as portas do coração a Cristo. Não ter medo é um pedido que o Senhor Deus nos faz ao longo da Sagrada Escritura 365 vezes. Como esse pedido fosse para cada dia do ano. São João Paulo II, por que no início do seu ministério petrino, e justamente nesta data é o dia em que nós comemoramos a sua memória litúrgica, porque ele exclamou, bradou à humanidade, sobretudo à Igreja Católica, esse pedido de Deus? Justamente para nós fundarmos a nossa fé num exercício alegre da esperança. Porque a vocação de um homem e de uma mulher de Deus deve ser uma tocha de esperança para toda a humanidade. São João Paulo II não tinha, meus queridos irmãos, a esperança como um otimismo ilusório. Não tinha a esperança como um momento vago. São João Paulo II tinha a esperança como uma certeza, não a partir de garantias humanas. E a sua certeza vinha de um amor inabalável, resoluto por Deus, porque o mundo que se sentia amado também sentia-se enviado e missionário a servir toda a humanidade. Por isso, São João Paulo II, aproveitando o mote, a ideia de hoje São João Paulo I, ele aproveita a missionaridade de Paulo em seu nome e, ao mesmo tempo, a contemplação, a mística do discípulo amado de João em seu nome. O Papa das famílias, o Papa dos jovens, o Papa da Eucaristia, o Papa da Virgem Maria. Ao longo deste tempo tão rico e nobre de serviço a Deus através de sua Santa Igreja, como sucessor de São Pedro, são inúmeros os documentos, encíclicas, as catequeses, homilias de São João Paulo II, mas não podemos esquecer quando já previamente, antes de sua morte, deixou sua última audiência, ou melhor, aquela audiência que seria lida
no dia de sua morte, que justamente coincidiu no domingo da Divina Misericórdia. Se no primeiro momento de homilia a todo mundo, ao povo católico, João Paulo II bradou a esperança como aquela que vencesse o medo, já deixa escrito e preparado naquele que seria o seu último Ângelus também um convite à vivência da esperança como intimidade para com a divina misericórdia. Porque todas as vezes que o homem se encontra com a misericórdia divina, ele redescobre o que é viver a confiança no amor. É assim, meus queridos irmãos e irmãs, que queremos recordar a São João Paulo II, porque por 3 vezes esteve na terra de Santa Cruz, em nosso país. Aqui, na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, 2 vezes. E como não recordar, em 1997, justamente no mês de outubro, quando no Maracanã ele vivenciou aquela verdadeira festa das famílias católicas na Jornada Mundial da Família no Rio de Janeiro. Que São João Paulo II reze a Cristo por nós, nos ajude a servir a Igreja, amando a todos e amando a Cristo sobre todas as coisas. Deus lhes abençoe. E você pode sugerir também qual tema gostaria que fosse abordado no nosso quadro. Para isso, basta acessar o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que aparece agora na sua tela, e encaminhar a sua sugestão pelo direct. E agora você fica por dentro dos assuntos mais comentados da semana no Geral na Rede, com a repórter Ana Luísa Barreto. Há 80 anos, falecia aquele que foi conhecido como o maior dos brasileiros. Cardeal Leme foi o 3º arcebispo do Rio de Janeiro e 2º cardeal do país. Nascido no interior de São Paulo, Sebastião Leme da Silveira Sintra teve um papel especial para aproximar a Igreja da sociedade. Em memória de tão grande legado, foi celebrada uma missa na Igreja de Santana, no centro do Rio. Na homilia, o cardeal Orani João Tempesta relembrou o exemplo de Cardeal Leme à Igreja Carioca. Em todos os âmbitos onde trabalhou, seja acadêmico, intelectual, popular, seja lá qual for a sua área, ele atuou e agiu, não sei como conseguiu, em tão pouco tempo olhando a história, tantas elaborações e tantas necessidades que foram realmente vividas na época do Cardeal Leme. Além de agir nas questões sociais e espirituais, Cardeal Leme também deixou marcas pela cidade. O Centro Dom Vital e a PUC-Rio foram fundados sob o seu arcebispado. Um dos principais símbolos do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, também fez parte do legado. E a Igreja de Santana, onde estamos e onde ele foi sepultado, é outro exemplo da dimensão que o ministério de Cardeal Leme teve. Dom Orani também refletiu sobre a vida de Cardeal Leme como sinal de amor à Igreja. Celebramos 80 anos da sua partida para a eternidade. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pedir a Ele para que esteja no céu contemplando a glória de Deus e, ao mesmo tempo, aprender com Ele e dele esses grandes exemplos de amor à Igreja, de serviço e de presença na sociedade. Além da missa, o dia foi marcado por um simpósio no Centro Dom Vital. Foram realizadas conferências sobre a vida, o pensamento e a atuação do Cardeal Leme na Igreja e na sociedade. Para um dos palestrantes, Padre Heraldo Leão, a figura de Dom Sebastião Leme foi fundamental ao serviço dos leigos. Fazer com que os fiéis pudessem se engajar nas diversas frentes de atuação na sociedade e assim poder dar o seu testemunho cristão em meio a essa sociedade e construir, uma sociedade cada vez mais permeada pelos valores cristãos e testemunha do Evangelho. O Palavras de Vida vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem uma mensagem do nosso cardeal Orani Tempesta. A gente volta já já, espero você!